Fala galera, vamos conversar agora sobre terapia nutricional do paciente crítico. Quem devemos nos atentar quando iniciar via preferencial enteral ou parenteral, gástrica ou jejunal, dose metacalórica e formulação da nutrição parenteral. Por que devemos nutrir o paciente crítico? Para minimizar as perdas de massa magra dele. Ele vai acabar comendo o próprio glicogênio. Posteriormente, ele vai acabar comendo a própria proteína e gordura. Na via final de tudo isso é para formar e produzir glicose, para poder continuar a produzir energia para si. Numa tentativa frustra, porém eficiente, de tentar manter o seu gasto energético. Devemos nutrir também para evitar complicações metabólicas, hipocalemia, aumento da desidratação, aumento da perda de peso, que nem foi falado antes no consumo glicolipoproteico. Devemos nutrir também para manter a função imunológica deste paciente. Nutrição enteral, principalmente, que vai acabar modulando a resposta inflamatória, que a gente vai acabar conversando um pouquinho logo mais. Como conseguimos nutrir o paciente crítico? Menos do que 50% dos pacientes eles vão atingir a meta calórica na UTI dentro do período da internação. O paciente vai receber menos do que deve. No entanto, isto vai ser aumentado progressivamente através de um escalonamento, fazer exames logo no momento enquanto ele estiver de jejum, evitar sempre refluxos e vômitos, principalmente se isto vai acabar chamando a nossa atenção acima de 100 ml a 200. No entanto, a gente deve ficar ligado se for maior do que 500. No caso de pneumonia aspirativa, que a gente vai acabar falando mais para frente. Em suma, a gente deve prescrever 60% dos pacientes e infundir em 80% das vezes. Há vários scores para quantificar o risco nutricional deste paciente. O que a gente vai acabar conversando aqui vai ser o Nutri-Score. Esse score ele vai acabar levando em conta a idade, o APAST, né, no caso de pancreatite, né, é um score que é utilizado na pancreatite, vai acabar sendo utilizado também aqui no Nutri-Score. O SOFA, que é muito comentado na questão da sepse, no caso de disfunção orgânica. Número de comorbidades, hipertensão, diabetes, alguma doença broncopulmonar, cardíaca, neurológica, entre outras. Dias de internação dele e interleucina 6, caso seja necessário dosar, caso queira dosar para aumentar ou tiver no limiar de 5, que é o aumento, né, mais que 5 vai dizer pra gente que o paciente está com maior risco nutricional. Então a gente pode acabar dosando também a interleucina para verificar no caso o score, se tiver realmente sendo necessário para estratificar o risco dele. E aí a gente vai verificar realmente a pontuação e verificar se ele tem um alto risco nutricional, em que a gente tem que ficar ligado nele, ou não. Quando iniciar a dieta? Quando a condição hemodinâmica do paciente estiver estável. Doses estáveis de vasopressores ou até sem mais drogas vasoativas. Quando o lactato estiver em queda, sem arritmias severas que tragam prejuízo para ele, um prejuízo grave. Então a gente sempre vai avaliar a possibilidade de nutrir o doente durante a visita multiprofissional, com apoio da nutricionista, da nutrologista, verificar o serviço de fisioterapia respiratória também, no caso de broncoaspiração, verificar também, conversar com o serviço de enfermagem, conversar então, né, com as pessoas designadas para cada função, conversar sobre o nosso paciente. Qual vai ser a via preferencial?
é enteral sempre que possível, que nem a gente estava conversando antes na questão imunológica, ela vai acabar mantendo a integridade das junções epiteliais dos próprios enterócitos. Não vão deixar eles ficarem juntinhos um do outro, vão aumentar a área de absorção, vão ficar mais tróficos. Isto vai manter a integridade dos vilos intestinais. Vão ser absorvidos muito mais líquidos em uma única infusão. Tem um benefício teórico em reduzir a translocação bacteriana e também tem uma provável ação anti-inflamatória também. Seja na produção proteica mesmo de imunoglobulinas, né? Ou até mesmo na própria produção de células de defesa. Né? Utilização disto para a produção, né, de células imunomodulatórias da atividade imunológica. Qual que é o papel da nutrição enteral na prevenção da infecção? Então, foi feito um estudo prospectivo em que se verificou, né, primeiro colocou estas duas, uma contra a outra, a nasoenteral e a nasoparenteral. Dieta parenteral e a dieta enteral. Comparou uma com a outra e verificou que a dieta enteral acabou reduzindo o número de episódios infecciosos, diminuindo a translocação bacteriana, né? Como o próprio trato gastrointestinal vai acabar ficando pérvio, vai acabar sendo nutrido, vai acabar sendo utilizado, né? A própria translocação bacteriana ela vai acabar não ocorrendo, seja por este motivo, seja na questão do aumento de líquidos dentro do próprio intestino e na fuga deste líquido para o espaço intersticial, para o terceiro espaço, né? Translocando as bactérias ali presentes do intestino para o terceiro espaço. Isso vai acabar diminuindo o número de episódios infecciosos, seja para o terceiro espaço, né, no caso da própria ascite mesmo, né, ou seja também na questão da translocação das bactérias para o meio pulmonar, né, ou seja, vai acabar diminuindo a severidade dos eventos. A gente sempre vai ter que pedir um raio-x no caso da dieta enteral, para verificar a posição da sonda, verificar se ela está ou não no pulmão, né? Se ela não estiver no pulmão, beleza. Se ela estiver sendo passada por esôfago, colocada ou antes do piloro ou depois do piloro, dependendo do que for proposto para o paciente, né? Se é gástrico ou jejunal, né? Então a gente vai verificar isso, né? Tem muitos casos de pacientes que foram alimentados com a dieta enteral e não foi tirado o raio-x, foi verificado posteriormente por que estava acontecendo com ele, por que ele estava com aumento de líquido no lobo pulmonar, e foi verificado que realmente a sonda estava colocada errada. Então tomar cuidado nesse sentido, e sempre na colocação de uma sonda enteral pedir um raio-x, né, para verificar a posição certinha dela. Quando iniciar? Não tem uma evidência forte assim, de que o início precoce vai determinar um prognóstico. No entanto, a gente vai acabar iniciando nas primeiras 24 a 48 horas. Vamos ter que atingir a meta nas 48 a 72 horas posteriores à iniciação da dieta e iniciar assim que possível nos primeiros 2 a 3 dias de internação, sendo que a dieta enteral precoce vai ter maior benefício do que a tardia, né, na questão do balanço proteico dele, no balanço calórico do doente ou no balanço eletrolítico dele também. Caso fosse iniciada a dieta enteral tardia, iniciar após o 5º dia de internação. No entanto, preferir a precoce. Verificar as alimentações do paciente, né? E dependendo, a gente vai acabar conversando mais para frente, mas verificar esta questão. A necessidade da ausculta de ruídos ou da verificação de evacuações para iniciar a dieta? Não tem. Isso não é uma condição necessária para iniciar uma dieta. Não tem evidências para esperar ruídos ou evacuações para alimentar o paciente.
Isso não vai diminuir a intolerância dele, nem vai diminuir ou elevar o prognóstico dele. Não tem necessidade disso. Deve iniciar sempre que possível, né, nas 24, 48 horas mesmo subsequentes, e perfeito. Tudo bem? Dieta gástrica contra a enteral. Qual que a gente vai acabar utilizando? A enteral, no caso, ela vai acabar tendo menores problemas com relação à aspiração, refluxo, entre outros, né? Afinal, é uma via que está sendo utilizada e está caindo exatamente após o pylori. Ela vai acabar sendo melhor tolerada e também por manter o estômago vazio. Ela vai acabar se relacionando, como foi falado, com a diminuição da aspiração e das taxas de pneumonia aspirativas. A gastroparesia, no entanto, é algo frequente na UTI, né? A gente vai ter que acabar utilizando procinéticos para manter esse estômago funcionante, né? Ou mesmo, caso não seja utilizado, né? A questão da gastroparesia, ela é bem frequente, por isso que a gente acaba utilizando a dieta enteral. Tudo bem? Ou seja por causa de estimulação do nervo vago, seja porque o paciente está acamado, né, com pouca movimentação no leito, o estômago vai acabar ficando gastroparético, diminuindo a força dele, o tônus e também a atrofia dele, né? Tem uma limitação no caso da enteral e a gente vai preferir a parenteral. No entanto, a gente tem que verificar, né, a própria limitação. Por exemplo, pacientes em posição prona, né, que foram pós-operados de cirurgia de coluna, por exemplo, né, que vão estar em decúbito ventral, né, tomar cuidado, né, verificar a dieta dele, né, se é melhor uma parenteral ou não. A gente vai acabar falando quais as indicações de dieta parenteral. No entanto, caso seja utilizada a dieta enteral, para estes pacientes ou pacientes que passaram com pós de cirurgia do trato gastrointestinal, fazer de 10 a 20 ml por hora só, para manter a viabilidade mesmo do trato gastrointestinal. E verificar isso e condicionando o paciente, quando ele tiver uma melhora, né? Verificar também a questão da própria dieta, né? Alterar os 10 a 20 ml por hora e alterando, escalonando a dieta de acordo com o próprio paciente. No entanto, se a síndrome do desconforto respiratório agudo, manter essa limitação, né? Esses 10 a 20 ml por hora por uma semana. Que através de estudos verificaram que houve um benefício mesmo, né, no caso da síndrome do desconforto respiratório agudo. No caso do aporte mesmo de oxigênio e tal. E no caso da suplementação parenteral, fazer ou não? Alguns pacientes eles vão tolerar a nutrição enteral ou vão ficar muito abaixo da meta calórica. Ou seja, vamos suplementar esse paciente por via IV, né? Então a gente tem que ficar verificando, né, como que está o ácido fólico dele, né, se ele está recebendo o que ele deve, como que está a albumina dele, né, precisa repor ou não, né, vitamina B12 também, a questão do ferro também, vamos fazer sulfato ferroso ou não, né, vamos fazer bolsa de concentrado de hemácias ou não, né, é necessário isso? Não é? Como que a gente vai acabar fazendo, né? Vamos dar IV proteína para ele, né? E verificando, né, com exames seriados, né, a possibilidade ou do paciente a iniciar uma suplementação, no caso da dieta enteral ou não. Caso o paciente tenha pancreatite, né, é muito comentado sobre o próprio jejum. No entanto, ele só é recomendado o jejum absoluto nos casos de pancreatite com necrose e com pancreatites hemorrágicas. Se não, dieta enteral sempre que possível. Vai acabar diminuindo a taxa de mortalidade, diminuindo a disfunção orgânica, diminuindo a infecção para o paciente, taxas infecciosas, diminuindo as complicações sépticas no local, diminuindo também o tempo de internação. E ficar atento assim nesta questão mesmo. É muito comentado realmente o jejum no caso da pancreatite, mas ficar ligado, se tiver necrose, hemorragia através de exames de imagem,
ficar mais ligado nesta questão. Do contrário, via enteral, não é recomendado o jejum, né? E tudo bem. Doses de nutrição, padrão ouro, né? Deve ser feita a calorimetria indireta, ver o quanto que ele consome e o quanto que ele está necessitando. Verificar então a questão do oxigênio e do gás carbônico que ele está consumindo e que ele está produzindo, né? O oxigênio que ele está consumindo, o gás carbônico que ele está produzindo, e verificar. Caso não sejam possível, também são utilizadas várias formas. Uma das formas aqui é Harris-Benedict. Não está escrito certo, né? No entanto, só dá uma pesquisada que terão a fórmula que vai verificar o cálculo, né, da gasto calórico dele basal, né? E de acordo com isso verificar a dose nutricional que ele pode receber. No entanto, como regra, a gente vai verificar assim, de 25 a 30 quilocalorias por quilo para o paciente. Considerações sobre a dose: tentar atingir 50 a 60% da meta até o 6º dia de internação. Sempre. Iniciar parenteral caso não atinja até o 7º dia. Garante de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia de proteína. Dietas comerciais possuem uma relação alta de calorias não proteicas sobre as escórias nitrogenadas. Evitar então. Em obesos, optar principalmente no pós-operatório, né, de 22 a 25 quilocalorias por quilo por dia de peso no paciente, né? Ou seja, de 25 a 30 já não seria utilizado, seria pensado mais de 22 a 25. Avaliar também o maior aporte proteico do paciente, né, no caso de obeso, que nem foi comentado, de queimados, de politraumatizados, e fazer, pelo menos no caso de proteína, de 2 a 2,5 gramas por quilo por dia, que ele vai estar precisando um pouquinho mais, né? Seja para na questão da volemia dele, né? Para não acabar perdendo para o terceiro espaço, ou na questão da própria nutrição do paciente. Evitar edemas também, né? Monitorar a tolerância dele. Se náuseas, vômitos, distensão abdominal, pode entrar com medicação, pode, tudo bem, mas verificar se a dieta está sendo bem tolerada por ele ou não, né? No caso de medicação, pode ser utilizado, né, tanto metoclopramida, né, ondansetrona também pode ser utilizado, ou entre outros, mas verificar, né, se atentar se a dieta está sendo tolerada ou não. Se tiver, avaliar então seriadamente o resíduo gástrico, né? Se ele tiver acima de 100 a 200 ml, a gente tem que ficar ligado. Se ele for acima de 500 ml, vai aumentar a taxa de pneumonia aspirativa, né? Volumes menores que estes não vão se correlacionar com pneumonias ou complicações. No entanto, o resíduo, se ele tiver maior que 100 a 200, deve ser considerado e deve ser feita medidas para verificar o que está acontecendo. O uso de procinéticos, né, pode ser utilizado, né, no caso dos inibidores da bomba de prótons, né, como o omeprazol, né, benzoprasol. Fazer uma sondagem após o piloro, então, né, caso ele não esteja tolerando a dieta gástrica, né, fazer uma jejunal. Evitar o uso de constipantes, né, e bloqueadores da motilidade gástrica, como anticolinérgico, né, brometo de patrópio, opioides como a morfina, tramadol, verificar então outro analgésico no caso para ele. E aí, beleza. Quando que a nutrição parenteral vai ser indicada? Em pacientes bem nutridos, que depois do sétimo dia de internação não vão atingir a meta calórica pela via enteral. Pacientes desnutridos na UTI e que não podem ter via enteral. E pacientes desnutridos no pós-operatório de grandes cirurgias. Quais são os princípios da nutrição parenteral? Ofertar no máximo 80% da necessidade basal do paciente, diária. Insulina, se necessário, para evitar picos hiperglicêmicos, se glicose acima de 180, né? Sendo que a meta de glicose é entre 150 e 180.
evitar o uso, no começo, pelo menos, de derivados de soja, né, porque afirmam que eles têm uma ação mais pró-inflamatória, que vai aumentar a taxa de inflamação então do paciente, né, da doença, do estado do paciente, né, aumentar também riscos da própria questão da taxa infecciosa. E a prescrição desta dieta, no caso, num paciente de 60 quilos, o primeiro passo é definir o aporte calórico, tomando da regra prática, seja por Harris-Benedict ou por outra. Então, tomando pela regra prática, a gente definiu aqui 25 quilocalorias por quilo, vezes 60 quilos no nosso exemplo, que são 1.500 quilocalorias. Como a nossa meta, que nem foi dita antes, são de 80%, fazer 1.200 quilocalorias por dia. O segundo passo é ver o aporte proteico inicial, 1,2 gramas por quilo por dia, né, que nem foi comentado antes. Então a meta para o nosso paciente vai ser de 72 gramas. No caso, transformando quilocalorias, né, vão ser 5 quilocalorias por grama de proteína. A gente vai acabar utilizando, né, multiplicando estes dois, né, quilocalorias pelas gramas proteicas que vai ser ofertado para ele, vão ser utilizados então 360 quilocalorias por dia. A solução de aminoácidos 10%, né, tem 10 gramas por 100 ml. A gente vai acabar fazendo 700 ml então para o paciente. Em torno disso. O terceiro passo é dividir o resto das calorias entre glicose e lipídios. Ou seja, os 1.500, 80% que a gente tem que atingir como meta para parenteral ficou 1.200. Menos 360 que a gente já retirou das quilocalorias na proteína, 800 quilocalorias que ainda falta para a gente. 60% disso tem que ser em glicose. O resto pode ser em lipídio. 60% em glicose. Disso daqui vai resultar 500 quilocalorias. No caso, transformando em gramas, 100 gramas. A gente vai acabar utilizando 200 ml de glicose, 50%. O resto da dieta vai acabar sendo utilizado em lipídios, sendo dos 840, né, que nem foi verificado antes, que falta, menos 500 que foi utilizado para glicose, vão sobrar para a gente 340 quilocalorias. O paciente, né, nessas quilocalorias vão acabar sendo dividido, né, 9 quilocalorias por grama, 40 então gramas de lipídio. A solução de lipídio a 10% vai acabar sendo utilizado 10 gramas por 100 ml. Fazer então 400 ml para ele, para 340 quilocalorias. Aí beleza, o que a gente vai fazer com esse paciente depois que prescreveu a dieta, seja ela interal ou parenteral? A gente vai monitorar ele, verificar a função hepática, né, no caso da albumina, verificar os marcadores também de lesão, né, tanto o TJ, TGP, verificar bilirrubinas também, totais e frações, verificar também a questão do que esse fígado está produzindo, seja a nível proteico ou não. Verificar então no geral o que está acontecendo com esse paciente, monitorar ele, monitorar a creatinina produzida, creatinina que está sendo depurada pelo rim, monitorar a ureia também, pedir a função renal, função hepática, né, através da albumina. Verificar o controle da glicose, evitar pico de hiperglicemia ou hipoglicemia no caso do paciente, verificar, né, o quanto que a gente está ofertando para ele, né. No caso de hiperglicemia, né, fazer insulina, né, mas a nossa meta tem que ser entre 150 a 180, né, de glicose. E tateando, né, indo monitorando todos os dias, principalmente eletrólitos. Ficar ligado com potássio, com sódio, principalmente na questão da síndrome da retroalimentação. O que é essa síndrome de retroalimentação? É a questão que eu estou ofertando uma dieta maior que o paciente está precisando e que o paciente vai responder para mim? Ele vai responder enviando mais insulina do que está
do que ele está necessitando do gasto calórico dele. Estou ofertando uma dieta grandona para ele. Ele vai acabar respondendo com mais insulina. A insulina rouba o potássio do meio extracelular e coloca no meio intracelular. O paciente vai fazer uma hipocalemia. Por roubar o potássio e pela insulina agir, a insulina vai colocar quem para dentro da célula? Glicose. Glicose caminha junto com sódio. Vai acabar ocorrendo uma hiponatremia para o paciente. Ficar ligado então nesses dois marcadores, sódio e potássio. Ou mesmo no caso do paciente que tiver sendo ofertado uma baixa dieta para ele, né? Ele pode acabar fazendo o que? Pico hiperglicêmico também, né? Logo de início, né? Então, e tateando, né? Não ofertar a meta calórica dele ideal logo de início. E tateando, 50%, 60% hoje, né? Vai aumentando, né? Até 7 dias, né? A gente tem o nosso limite, assim, para trocar de dieta, para pegar uma outra via. Então, vamos monitorando, né? Eletrólitos, tanto sódio e potássio, que nem foi comentado, né? Tomar cuidado com nesta questão da hiperglicemia também, né? Que hiperglicemia coloca o potássio para fora. Hiperglicemia também, né, vai acabar pode tanto colocar o potássio para fora quanto para dentro, a depender do nível de insulina do paciente, mas principalmente o sódio, né? A hiperglicemia vai ter uma hipernatremia. Só que essa hipernatremia vai ser dilucional, o paciente vai inchar. Só que vai acabar tirando toda a água do meio intracelular para o meio extracelular. O que vai acontecer? A gente tem que estar monitorando glicose, eletrólitos, etc. E verificando o nosso paciente todos os dias nessa questão, tanto hidroeletrolítica, quanto na questão do controle de glicose também, ou na questão da monitorização hepática, a cada 3, 4 dias, pedir marcadores de lesão. Marcadores de lesão nem tanto, né? Mas principalmente albumina, proteínas produzidas, imunoglobulinas, proteínas totais e frações, né? Verificar o que esse fígado está produzindo, né? E tateando e verificando. E principalmente na questão dos próprios eletrólitos, né? Sódio, potássio, que nem foi comentado, mas o cálcio também, verificando, o magnésio, né? Que é a magnésio, né? Que nem ela é a louca do balanço hidroeletrolítico. Para onde vão, o magnésio vai atrás. Principalmente ele adora o potássio. Para onde o potássio vai, o magnésio vai atrás. Então tomar cuidado na questão do magnésio também. Valores muito discrepantes dos de referência, ficar ligado nessa questão. O paciente pode abrir um quadro de confusão e você não identificar a causa por causa disso. Lembrando que o magnésio vai acabar demorando para ser reposto, né, pelo próprio corpo. Então ficar ligado nesse sentido. Na questão do cálcio também, né, verificando sinais, né, tanto de tetania, né, Chivostec, Trossô também, e verificando, e é isso, tá bom? Verificar principalmente cálcio, magnésio, potássio, sódio. Pode ser verificado o fósforo, né, na questão proteica, né? Verificar se está ofertando uma boa quantidade de fósforo para o paciente, se ele está utilizando esse fósforo para utilização para a produção de proteínas. Verificar também cloro, se necessário, na questão do distúrbio ácido básico. E verificando e controlando e monitorando a dieta do paciente que está em observação em leito de intensiva ou em leito de internação. Tudo bem?